Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aqui que nós vamos começar hoje. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A Bíblia diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te rendo graças por sua palavra. Eu sei que ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, mas antes ela cumpre o propósito para o qual foi designado. Obrigado hoje à noite, Senhor, por olhos para ver, ouvidos para ouvir, boca para confessar, coração e mente prontos para provar e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Eu sei porque sei que depois de ouvirmos a sua palavra nessa noite, Senhor, a nossa vida nunca mais será a mesma. Nunca, nunca, nunca. Quem crê, diga aleluia. Amém. Então, daqui nós vamos começar nessa noite. Eu tenho um tema para essa mensagem. O Senhor falou comigo sobre a importância de no final desse ano, a partir de dezembro, nós voltarmos aos fundamentos da fé. Então nós estamos desde o primeiro domingo de dezembro. Não é nada, talvez você não tenha percebido, nós não montamos uma série de mensagens, mas a proposta de Deus para nós nesse mês de dezembro é nos animar ou nos ativar nos princípios da fé. Começamos o mês de dezembro com o reverendo Scott Webb aqui, nos ensinando sobre como pegar as oportunidades pela fé que o Senhor tem preparado para nós. E eu sei porque sei que você recebeu tudo naquele dia e está ativado e animado, Ouvimos na semana passada uma das bases mais importantes para que você caminhe na vida de fé, que é a renovação da vossa mente, quebrando espíritos que intimidam, de intimidação, quebrando padrões que são fatores limitantes para a sua vida de fé. E nós fluímos no ensino daquilo que o apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 12, no versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo e agradável, esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis. Diga comigo, não se conforme. Eu não sei quanto a você, mas quando eu olho para o mundo, eu fico inconformado. Mas você viu essa música que nós cantamos aqui, A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja de Jesus. Então eu vou atualizar essa música. O Covid não parou a igreja, a política não vai parar a igreja. Quem está comigo, diga aleluia. Nem os juba de leão que estão por aí fingindo que são leão também não vão parar a igreja. Estamos muito próximos à melhor fase da igreja até agora. Amém, mas eu conto mais detalhes para você no domingo da visão. Primeiro domingo de janeiro, nós temos aqui a palavra profética para o nosso ano de 2023, Agora, é importante que a gente compreenda essas coisas. Parece que Deus está intencionalmente nos levantando em fé para que a gente se posicione da maneira certa para receber tudo que vai acontecer, não só em 2023, mas nesses últimos 13 dias de 2022. O ano não acabou e você não pode aposentar a sua fé. Você precisa fazer pressão contra pressão. Você precisa se levantar e requerer. É agora. E não é ficar como alguém que está pedindo alguma coisa para que Deus faça. Pela fé, você pode requerer as circunstâncias e as situações. Porque a Bíblia diz em Efésios, no capítulo 1, versículo 3, que você já é abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Tem também um texto muito bom para nós em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, que a Bíblia diz: pois tantas quantas forem as promessas feitas por Deus, temos de Deus o sim e o amém é dado por nós para a glória de Deus. Diga, Deus disse sim. Então, nesse final do ano, eu quero que você pense sobre uma coisa muito importante. Deus disse sim para você. Deus disse sim para a sua saúde. Deus disse sim para o seu avanço. Deus disse sim para os seus negócios, para a sua vida familiar e financeira. Deus disse sim para o avanço ministerial, para as promessas no que diz respeito a qualquer esfera da sua vida. Deus não está puxando você para trás, dizendo, não, você é um menino teimoso, Deus está empurrando você e acelerando os seus passos, para que daqui para o final do ano você receba tudo o que precisa receber, que Deus disse a seu respeito. Deus disse sim para você. Alguém celebra o sim de Deus aqui? Então ouvimos sobre a proposta da renovação da mente. Na quinta-feira passada, o pastor Vitor estava aqui inspirado, nos ensinando como a fé vai operar de modo eficaz. E nós fluímos também no conhecimento da palavra. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, o que a Bíblia nos ensina é um texto muito famoso, que na verdade foi dito antes pelo salmista Davi, pelo rei Davi, pelo profeta Davi. Chame aí como você quiser chamar, ele se enquadra em todas essas classificações. Mas o apóstolo Paulo pegou a citação de Davi, um homem que derrubou homens sem aliança, e disse assim: olha, criei, por isso falei, com o mesmo espírito de fé,
cremos, por isso também falamos. 2 Coríntios 4,13, a Bíblia diz sobre isso. Cri, por isso falei, diga comigo, cri, por isso falei. Mais alto, diga, cri, por isso falei. Diga aí, com o mesmo espírito de fé, cremos, por isso também falamos. Então o Espírito da fé não é um outro Espírito além do Espírito Santo. Nós só temos um Espírito enviado da parte de Deus para nós, né? O Espírito Santo é o Espírito enviado da parte de Deus para nós. O Espírito da fé, dito nessa citação no original, significa a intenção da fé, ou a atitude da fé. Nós poderíamos ler esse texto, 2 Coríntios 4,13, dizendo que esta é, ou eu criei, por isso falei, com a mesma atitude de fé. Atitude de quem? Atitude de Davi. Isso significa que quando Davi estava diante daquele desafio chamado Golias, ele teve uma atitude de fé. E como é que é ter uma atitude de fé? Você não tem o tamanho da circunstância, você não tem o caminho aberto para derrubar a circunstância ou para vencer a pressão, mas você, com seu tamanho, confiando no Senhor que tem aliança com você, você pega o que está na sua mão e quebra aquela circunstância que vem contra você. Isso é uma atitude de fé. Não é que está tudo na sua mão para que você faça. Você vai crer em Deus e vai usar o que já está na sua mão. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Quantos pães? E quantos peixes? E 5 pães e 2 peixinhos. Ele teve também uma atitude de fé. Porque veja, eu estava numa reunião em Dallas no ano retrasado, e um homem de Deus que nós vendemos livros dele aqui, chamado Rick Renner, ele trouxe para aquela reunião que nós estávamos ali aprendendo algumas coisas do grego, do hebraico, né? E ele trouxe para nós a perspectiva correta do que aconteceu na multiplicação dos pães e dos peixes. Ele disse assim, olha, seria já um milagre grandioso se nós soubéssemos que o menino tinha trazido um pão francês, né? 5 pães francês e 2 peixes, né? 2 tilápias. Mas de fato no original não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o menino tinha 2 lascas de biscoito. Então não era um pão francês que ia dar, porque veja, já é um grande milagre alimentar milhares de pessoas só a partir de 5 pães e 2 peixinhos, né? Ainda o milagre foi maior ainda, porque o menino que carregava aquele pão, na verdade não era um pão, era uma lasca de biscoito. É como um biscoito de polvilho, né? É uma espécie de pão daquela região. Então ele é bem fininho também, e o menino só tinha uma lasquinha. Quem está aqui, diga aleluia. Agora, mais difícil do que produzir um milagre com uma lasquinha de pão é tirar uma lasquinha de biscoito de um menino. Você já tentou pegar um filho único e dizer para ele, me dá o seu Cheetos, ou o seu Doritos, ou o seu Cebolitos? Quem está aqui? Se ele só tem uma lasquinha e você convenceu o menino a dar, mas deixa eu dizer, aquele menino teve uma atitude de fé. E ele deu, a última parte que cabia a ele, que estava na mão dele, ele deu. E quando aquilo chegou na mão de Jesus, o milagre aconteceu. Então não importa quanto dinheiro você tem nesse final de ano, não importa quem você é, ou o tamanho da a herança da sua família para você. Se você tiver uma atitude de fé nesse final do ano, aquilo que parecia impossível vai acontecer. Vai acontecer. Eu estou aqui nesse mês de dezembro para fazer pressão na cabeça do diabo. Eu quero saber se mais alguém está afim de fazer isso. O diabo vai se arrepender de ter se levantado contra você, porque o mês de dezembro é o mês de humilhar Satanás. Oh, glória a Deus. E chegamos nesse texto, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, a mensagem, o tema da mensagem é uma nova criação. Diga comigo, uma nova criação. Porque nós temos que ensinar sobre isso nesse mês de dezembro, porque se nós não conhecemos essa plataforma em que nós estamos inseridos, não tem como ter uma atitude de fé, porque muitas vezes tentamos ter uma atitude de fé a partir da vida natural e da carne. Não, mas qualquer atitude de fé, uma resposta de fé que sai de você, ela vai brotar a partir da sua vida espiritual. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, verdades profundas que nós não podemos deixar de lado. E só para te dar um contexto, o que acontece, Paulo está trazendo uma verdade tão básica para a igreja de Coríntios. Essa igreja que ele ensina é uma igreja que ele nomeia como uma igreja rica em dons, ou seja, espera-se que quem flui nos dons do Espírito Santo sejam pessoas muito maduras, mas deixa eu te dizer, nem sempre, porque o dom não é da pessoa, o dom é de Deus. Então quando o dom se manifesta, não depende da sua maturidade e do tamanho do seu conhecimento. É bom que nós tenhamos mais maturidade, é maravilhoso se adquirirmos mais conhecimento, mas se alguém precisar de alguma coisa, estando aí do seu lado, Deus não vai respeitar o seu tempo de igreja, ou há quanto tempo você nasceu de novo. Se você se
se disponibilizar, a unção te encontrar aí, uma cura pode acontecer a partir de você, uma profecia pode ser entregue a partir de você, e você pode pensar, eu nem sei profetizar, mas o Espírito Santo sabe tudo sobre profecia, e basta você abrir a sua boca, e Ele coloca na sua boca a palavra inspirada, para que outro seja alcançado. Então, o apóstolo Paulo estava falando com essa igreja. A princípio nós olhamos, né, e temos essa expectativa, que se uma pessoa é rica em dons, ela é muito madura, mas nem sempre. O que ele está ensinando é uma verdade básica, e aqui está uma primeira coisa que nós temos que observar nesse texto aqui. Às vezes nós nos familiarizamos com algo extraordinário, né? ou com um versículo, ou com alguma coisa, de modo pejorativo, porque se tornou comum para nós. Você já deve ter tido um amigo ou uma pessoa que te inspira, mas aí você conheceu e agora se tornou tão comum que você se familiarizou, não no sentido positivo, mas no sentido negativo. Aquilo que era extraordinário ficou comum. Às vezes é assim também com a presença de Deus. Você ia para aqueles cultos, você girava no manto, você orava em línguas, mas aquilo ficou tão cotidiano para você, você entrou no piloto automático. E eu estava esses dias num voo, e um homem teve uma parada cardíaca dentro do voo, né? Bem atrás de mim. Eu estava saindo de um lugar para fazer conexão no Galeão, no Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e aquele homem teve uma parada cardíaca atrás de mim. Nós começamos a orar, repreendemos qualquer tipo de investida de Satanás, e graças a Deus ele saiu vivo daquele avião. Louvado seja Deus por isso. Agora veja, em determinado momento do voo, o piloto, ele ativou o piloto automático. Um ficou lá dentro, mas o outro saiu, e eles ativam, né, aquele mecanismo. Aquele avião está preparado para seguir os comandos que os pilotos derem, né? É diferente do carro, em que a gente vai fazendo assim, quando de fato o avião ele vai se locomover ali na terra, né? Eles vão fazer isso com mais evidência. No céu ele tem vários comandos, a rota já é tracejada, o traço da rota já é feito antes do avião subir, está tudo programado para que ele faça a curva certa, no momento certo, como eu posso dizer, na altitude certa, né? Está tudo bem programadinho, e eles estão ali para guardar as instruções, para que se alguma coisa tiver que acontecer, alguma coisa tiver que mudar, eles estão preparados para isso. Mas aquele homem saiu, e ele abriu a porta. Eu estava na cadeira 1, né, daquele avião, e bem no corredor. Então era, se não me engano, 1A, 1B, 1C. Eu estava na 1C do corredor ali do avião, e dava de frente para a porta do comandante. Ele saiu, o outro que estava lá estava bem tranquilo, encostado. Ele saiu para conversar com o homem que teve a parada cardíaca, né? E o avião não caiu. Sabe por quê? Porque ele estava ali, naquele lugar que nós chamamos de piloto automático. Ele vai seguindo os comandos. Não precisamos pensar num avião. Talvez o carro que você tenha, se ele é um pouco mais tecnológico, você pode ativar o seu piloto automático. Você pega uma pista de 120, e porque você é crente e prudente, você vai a 119, 120, né? Se você pode naquela pista. E para não passar do limite de velocidade, você pode pôr o piloto automático ali até o limitador de velocidade, né? Para que nem tome multa, inclusive. E aí você pode só colocar a sua perna, se a pista está bem livre, né? E se ela é bem reta, você pode até dobrar a sua perna no carro, tomar um cafezinho. Louvado seja Deus, aleluia. Só presta assim. Eu me lembro que quando o Senhor me deu a graça, a bênção, né, de trocar de um carro manual para um carro automático, uma pessoa ficou desesperada. E ela disse assim: como você vai fazer isso? Trocar de um carro manual para automático. Você vai se acostumar? Eu digo: rapaz, coisa boa, a gente se acostuma em 20 segundos. Quem está aqui? Não é um problema se acostumar com coisa boa, né? Então, às vezes, o que nós precisamos é ter uma atitude de fé. O que eu estava dizendo para você é que, às vezes, nós ligamos o piloto automático. E veja, nem sempre isso é bom. No avião é um acessório, um assistente para aqueles homens que estão ali dirigindo as coisas, né? No carro também. Mas no que se trata da presença de Deus, da expectativa, né? Vamos ao culto toda semana. Não sei se você vem 2 vezes na semana, se você pode vir uma só na semana, né? Se você é como eu, você vem nas reuniões, em todas as reuniões que você pode aqui na igreja, e pode ser que você entre e saia e esquece que você está na igreja. Não é que você perdeu a reverência e o temor, mas aquilo ficou muito comum para você. Mas não é comum, é extraordinário. E às vezes nós estamos buscando o extraordinário num vento, num arrepio, no sentimento, e você está dentro do extraordinário e não percebe o extraordinário e a força do extraordinário, porque se tornou comum para você. Então esses homens em Coríntios, eles estavam expostos aos dons, ao Espírito Santo,
eles estavam sendo ministrados pelo dom do ministério do apóstolo Paulo, que era profeta, apóstolo, mestre, né? Um grande homem de Deus, mas aquilo se tornou tão comum, tão comum, tão comum, tão comum, que tinha gente nessa igreja aqui que tinha relacionamento com a mãe, com a mulher do pai. Veja que coisa absurda, né? Eram problemas seríssimos que aconteciam aqui, e ele foi corrigindo todas essas coisas. Ele diz, olha, é importante que a gente mantenha os textos bíblicos, a presença de Deus, né, num alto lugar. Então, nós não temos o direito de nos familiarizar de modo pejorativo com o texto, porque ele é comum para nós. Talvez um dos textos que mais nós conhecemos depois que nascemos de novo se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas preste atenção, esse texto começa com uma expressão muito simples, mas extremamente profunda. Se alguém está em Cristo. Você já parou para pensar isso? Porque, infelizmente, eu preciso te dar essa nota e te dizer isso para você não ficar um cristão enganado, indo à igreja, né? E de repente você vê, eu vou na igreja, e as coisas não acontecem na minha vida. Mas a Bíblia nunca prometeu que pessoas que vão à igreja iriam ter os resultados. A Bíblia diz que as pessoas que estivessem em Cristo estariam os resultados, né? Todos nós queremos uma vida nova, queremos um ano novo. Quem sabe você já foi lá preparar a sua última semana do ano, arrumando o seu guarda-roupa, jogando a louça que não presta mais fora, dando o que você não vai usar mais, prepara os papéis, tira todo aquele entulho de papéis da gaveta e arruma todo tipo de coisa. Por quê? Porque o ser humano, ele foi criado, no DNA dele, ele tem expectativa de receber algo novo. Todos nós não estamos acostumados ou não estamos conformados com o velho. Nenhum de nós. Às vezes nós temos um caso ou outro, né, de pessoas que não ligam e que gostam do velho, mas isso é raridade, porque na grande maioria nós gostamos do que é novo. Você já entrou num carro e ele é zero e você entra, cheiro ruim. Alguém já fez isso? Cheiro de carro zero, que coisa horrível. Outro dia eu estava usando um Chanel de R$1.000 e poucos, R$1.200, e alguém disse, nossa, que cheiro ruim. Eu quero te dizer, não é. Às vezes os cheiros, as sensações, as experiências que nós tivemos na vida, elas nos puxam para baixo. Não fique escandalizado, não estou me exibindo aqui, eu quero te inspirar. Amém? Porque houveram épocas na minha vida que eu não podia comprar nenhum nacional, que é aquele que você passa e 5 segundos acabou. Né? E por uma atitude de fé, eu posso comprar, e eu estava dizendo outro dia, ministrando, que esses perfumes que a gente acha que são os tais, eles são perfuminhos, viu? Porque tem muito mais caros por aí, né? E aí você pode dizer, mas o que isso tem a ver com a igreja, com o culto? Eu estou aqui para te dar uma boa notícia. A Bíblia diz que eu fui ungido para pregar as boas novas. Quem está aqui? Porque pode ser que alguém tenha me julgado nessa hora, e como eu sou dirigido pelo Espírito Santo, eu vou ler para você Isaías, capítulo 61, versículo 1. Isaías, capítulo 61, versículo 1. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Diga, sobre mim. Por que o Espírito de Deus está sobre você? A Bíblia está explicando aqui, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas. E quais são as boas novas? Né? Os quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Diga, cura é boa nova. Não, todo mundo junto. Diga, cura é boa nova. Então essa coisa de que, está doente, se Deus quiser ele cura, se não quiser ele leva, prepara e leva. Isso é mentira, porque não é boa notícia. Alguém fica animado se o profeta vier e dizer assim, vai morrer em 3 dias, prepara a cova. Deus preparou a cova, Deus vai preparar e levar. Isso é boa notícia? Quem foi ungido para tirar as pessoas da cova. Quem está aqui? A Bíblia diz que quando o profeta Jeremias recebeu a unção de Deus, a proposta de Deus para ele era o seguinte, o que tiver na sua boca tem poder para levantar ou para derrubar, para trazer vida ou morte. Então, peraí, às vezes nós estamos matando planos, matando sonhos, matando desejos de Deus para a nossa vida, porque nós decidimos isso, porque a palavra que sai da nossa boca tem poder. Mas você também tem uma unção que te assiste para que você construa, para que você edifique, para que você tire da cova, para que você mande embora a doença. Amém, irmãos? Então, a Bíblia está dizendo que é boa notícia liberar a cura, né? Deus não tem nada com enfermidade, não. Aí a Bíblia diz aqui, olha, enviou-me a curar dos quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, diga, libertação é boa notícia. Isso, tirar da macumba, tirar
da influência de Jezabel, todas essas cadeias que podem prender as pessoas por aí, nós temos uma unção para tirar essas pessoas desse lugar. Por isso não vamos ficar intimidados com uma macumbaria, um feitiço feito na boca de sapo. Olha, domingo passado eu fui buscar a ministra que veio nos ministrar aqui, né? Ela estava em São Paulo, eu e Chile, as crianças, fomos para lá e almoçamos com ela num restaurante. Quando estávamos descendo a serra, adivinha? Aquilo que nós detestamos que aconteça, aconteceu. Eu tive que descer pela estrada do Roberto Carlos. Você sabe, né? Então, e quando nós estávamos descendo aquela estrada, você sabe que há um tempinho atrás, estou procurando palavras, porque eu esqueço que isso aqui é transmitido, né? Então, aquele povo que serve aqueles deuses estranhos estavam fazendo oferendas no mar, né? Por causa do dia de Iemanjá. Vocês sabem disso, né? Eu ouvi uma piadinha que nem posso contar agora. Ai, agora eu quero falar. Não vou falar não, pelo amor de Deus. Depois me chamando no direct. Então, o que acontece? Nós estávamos descendo aquela serra, né? E o que nós vimos nas encostas, na encosta da serra? Aquele monte de macumba. E eu pensei, diabo, você é muito sem estratégia. Porque se você fosse um pouquinho inteligente, me impedia de passar por aqui. E nós começamos no carro a repreender, e nós estamos concordando com a oração que estávamos fazendo, né? Então, toda aquela macumbaria foi desfeita. Só porque eu dei ordem. Você está aqui? Se você tinha medo do diabo, vai parar de ter medo hoje. Porque é o diabo que tem medo de você. Você já sabe, né? Às vezes você vê aquele cachorrinho bem pequenininho, bem violento, né? Né? Você sabe que qualquer animal, os estudiosos dizem assim, que quando um animal avança, na verdade ele está querendo se proteger. É uma reação, porque ele tem medo do que você pode fazer com ele. Então, deixa eu dizer, cada vez que o diabo avança contra você, ele está com medo de você. Você entende? Que nós precisamos nos posicionar numa atitude de fé, porque aquele homem estava gritando lá, eu quero saber quem é o soldado de Israel que vai vir aqui, só dançando lá. E ele ficou tão convencido que ele era poderoso que nem percebeu que um pequenininho ia lá e ia derrubar ele, ainda cortar a cabeça dele com a própria espada dele. Deixa eu dizer, as entradas do diabo contra você não vão prevalecer. E deixa eu falar só mais uma coisa, ao contrário disso, você ainda vai ficar com os despojos dessa batalha. Não interessa quais são os planos que o diabo está fazendo, você vai triunfar sempre. A Bíblia diz em 2 Coríntios, nem sei o capítulo agora, mas a Bíblia diz em 2 Coríntios que você vai triunfar em Cristo sempre. Diga assim, em Cristo, eu estou sempre sendo conduzido em triunfo. E o que dizer de Romanos no capítulo 8, que diz que nós somos mais que vencedores. Então, se o diabo vier por um caminho, você pode começar a dançar, porque ele vai ter que fugir por 7. Você decide, aquele programa, né? Daquela falida emissora. E nós não assistimos. Você decide. Hein? Você pode votar. Às vezes eu fico vendo, né? Ih, fulano falou isso aqui, não sei o que. Não, por essa escolha aí, já sei que não vai. Não, você tem que fazer a escolha certa. A gente às vezes fica nessa demanda espiritual, como se o espiritual fosse uma coisa mística, como aquela macumba que entrega. Mas palavra de Deus não é macumbaria. E você tem um pé de coelho na sua casa e abre no Salmo 91 quando as coisas estão ruins. Não, é uma atitude inspirada pela palavra. Você vai ter que agir, uma atitude de fé. Davi podia pensar, eu vou retroceder. Os mais fortes estão retrocedendo, mas ele não olhou para o desafio, ele olhou para Deus. E às vezes você passa o mês todo pegando um montão de contas e dizendo, Deus, olha essas contas, Senhor, olha essas contas, Pai, olha essa enfermidade, Senhor, olha essa afronta, Senhor, olha essa dificuldade, mas não é mais tempo de você ficar pedindo para Deus olhar essas coisas que Ele já sabe. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. O que significa isso? Que Ele conhece todas as coisas, Ele pode todas as coisas, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O que nós precisamos é ter uma atitude de fé, de modo que a gente mostre o nosso Deus para as contas e não as nossas contas para Deus. Quando nós estávamos cantando aqui, eu acredito que era a Evelyn que estava dirigindo essa música, eu não sei se é essa que fala, é Jeová Jireh, a tempestade, o vento forte, né? E eu me lembrei imediatamente quando ela falou essa palavra, daquela cena de Jesus dormindo na proa do barco. Gente, eu quero saber quem é que dorme no meio de uma tempestade, não é um transatlântico MSC, com 10 andares.
Enquanto está a tempestade lá fora, você está no shopping comprando coisas. E você sente balançar um pouquinho, já vem alguém com um banquete para você não perceber. Não, não é isso não, é aquele barquinho ruim que ele estava andando, no meio daquela tempestade com homens medrosos, sem uma atitude de fé. Né? Aí o que acontece? Diz que ele está dormindo, eu estava ali e pensei, meu Deus, como é que Jesus dorme no meio da tempestade? E o Senhor me disse, quem conhece o final, fica tranquilo no processo. Nós estávamos, eu e Shirley, pastor Douglas e pastora Ju, nós estávamos indo daqui para o Panamá, para chegar em Nova York, e nós fomos por volta de 3 horas com o avião assim. E sabe de uma coisa, irmãos? Eu não consigo dormir em avião, não é por causa de medo, mas é porque eu sou uma pessoa. Você já viu como eu falo rápido? Acho que, né? Então eu fico assim, pensando mil coisas na hora que eu estou ali. Agora vejo, fazendo planos, escrevendo mensagens, essas coisas, lendo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava bem tranquilo. E eu não sou uma pessoa que gosta de montanha-russa. Já fui. Só para humilhar o capeta. Porque eu e minha filha... A Nath está aí? Eu e minha filha estávamos assim na fila da montanha-russa. E disseram assim para a gente, essa aqui é a maior da América Latina. Eu disse, é mesmo, bonito. Vamos? Não, vou não. Aquele coração condenado, porque eu não estava indo. Só que eu lembrei de Romanos 8:1. E ela também queria ficar ali na minha fraqueza. Às vezes você vai ter que tomar uma posição só para não deixar alguém se esconder na sua fraqueza. E eu disse, não, se eu não for, ela também não vai. Então eu vou por ela, ela vai por mim. Aleluia, né? Romanos capítulo 8, a Bíblia diz no versículo 1 que já não há mais condenação. Eu disse assim, Satanás sujo, eu vou subir nisso aí. E sabe de uma coisa? Foi horrível. Mas eu fui e eu nem gritei. De fato, eu não abri o olho. Mas não foi pior do que o bondinho em São Vicente. Quem está aqui, não é? Então, deixa eu dizer, sabe por que eu fui? E porque eu não tive um ataque, não fiquei lá desesperado, porque quando eu decidi ir, eu tive uma atitude de fé, eu fui e fiquei tranquilo, porque eu sabia o final. Sabe por que eu não desmaiei naquele voo? Porque eu sabia o final. Não é tempo de eu morrer, não. E eu não vou morrer. Eu vou viver e vou contar os feitos do Senhor. Quando aquele homem teve uma parada cardíaca atrás de mim, eu tinha saído de uma cidade 2 horas da manhã para pegar um voo às 4 horas. Eu tinha que estar, eu ia chegar no Santos Dumont às 8 da manhã e eu tinha que estar na praia em São Paulo às 11 da manhã para que uma pessoa para que um ministro que vinha aqui para a nossa igreja pudesse na verdade me encontrou no Santos Dumont, mas para que a gente tivesse no mesmo voo para economizar, né, essas idas e vindas, não só de dinheiro, mas de esforço também, né? Então nós alinhamos tudo isso. Eu encontrei o reverendo Scott Webb no Santos Dumont e estava tudo bem planejado. De repente um homem cai com parada cardíaca. Eu digo, diabo, você não vai atrapalhar os meus planos para hoje. Porque a Bíblia diz que onde você colocar as mãos vai ser um sucesso. Eu não coloquei a mão nele, porque tinha 10 pessoas em cima dele, uma médica pulou em cima dele e tudo mais, mas tinha uma crente do meu lado. E ela clamando o nome de Jesus e eu concordando com ela, nós dois, aquela oração de concordância. O homem estava com a pressão 6/2. Foi voltando a cor, voltando a cor, levantou. Daqui a pouco ele vai no banheiro. Eu digo assim para a enfermeira, não, para a aeromoça. Não deixa ele trancar a porta. Daqui a pouco o homem desce no Santos Dumont. Aí virou uma agenda para mim. Eu fiquei atrás do homem, para ele não ficar sozinho. Porque o homem estava sozinho, fiquei atrás do homem. Vai que, né, preciso ficar aqui para guardá-lo de qualquer outro incidente. Porque a gente não sabe onde é. E ele não falou com ninguém, então a gente estava ali guardando. Bom, isso não vem ao caso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando eu vi aquela cena, eu comecei a orar para que ele levantasse, mas também dar ordem para que o diabo não me impedisse de chegar no meu destino. Porque eu não fiquei desesperado? Ih, agora acabou, bagunçou tudo. Ih, porque às vezes as pessoas ficam desesperadas, nem ao fim ainda. Você tem o controle sobre os seus dias. Não é o diabo que vai dizer qual é o fim. Jeremias 29:11 diz, eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito.
E os planos que Deus tem ao vosso respeito são planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Se você é um daqueles que desejam o caos, receba. Se você é um daqueles que desejam e amam andar debaixo da vitória, então pegue ela. Muitas vezes eu tive pessoas incrédulas do meu lado, tentando me puxar para lugares que não diz respeito a mim. E sabe de uma coisa? Eu fiquei com a palavra. Não importa se é familiar, não importa se é gente que você ama, a gente não precisa ser mal educado, mas se posicionar nós precisamos. Ainda mais quando estivermos na nossa casa. Eu me lembro que quando a gente se casou, né, havia umas pessoas distantes da gente, não muito próximas da gente, mas distantes, e que estavam ali. Ah, mas não vai ter bebida? Não vai ter bebida? Eu disse, bebida? Nem passou pela minha cabeça uma coisa dessa. Bebida? Peraí, eu sou crente, minha mulher também. Meu pastor vai fazer o casamento, vai ter bebida. Sai daqui, diabo. Não é que eu sou um líder na igreja, eu vou dar bebida para os outros? E mesmo que eu não fosse, eu sou um cristão. Ah, não vou se não tiver bebida. Vá para o inferno, então. Vá para onde você quiser. Ai, não tem amor, eu amo. Mas na minha casa, não. Deus que me deu dinheiro para pagar aquele... Eu nem sei como é que a gente pagou aquele casamento. Você sabe como é que a gente pagou? Até agora eu não sei. É uma atitude de fé. Nós fomos na melhor florista de Santos. Nós fomos num lugar maravilhoso para casar no pôr do sol. E veja, deixa eu contar uns detalhes para você. O nosso casamento era para ser no pôr do sol, né? E a noiva estava pronta, saindo do salão de cabeleireiro num carro, todo com isso filme. E sabe onde o noivo estava? Sem camisa, correndo para comprar um playback para cantar. No caso, sou eu e ela, viu? Eu, porque eu esqueci o playback, né? Para cantar no casamento, né? Então, deu tudo certo. Quando eu cheguei lá na porta do casamento, meu pastor disse para mim, cadê a certidão de casamento? Eu disse, esqueci em casa. Ele falou, volte, porque sem certidão eu não faço. E eu voltei. E Chile estava dentro do carro passeando. É a primeira vez na história que você ouviu que o noivo atrasou. Né? Aí o que era para ser no pôr do sol ficou de noite. Tá tudo bem. Casamos de noite. Na verdade, a gente sempre gostou mais da noite do que do dia, né, bem? Então a gente casou de noite. Por que eu estava dizendo isso mesmo? Ah, então, nem sei como é que a gente pagou. Então fomos lá, escolhemos aquela mansão para casar. Oi, quem falou comigo aí? Oi? Pix, hã? Só para você relaxar um pouco. Papai Noel está chegando. Né? Então, a gente se casou, eu estava dizendo, nem sei como é que a gente pagou aquilo lá, mas pagamos, né? Então, eu ganhava bem pouquinho, irmão. Pensa no pouquinho. Era menos do que o pouquinho, né? Chile tinha um salário melhor do que o meu. Louvado seja Deus. Ela sustentou a casa dela por um bom tempo. Mas hoje eu pago as contas dela, viu? Ela paga muitas contas também, mas eu pago também muitas contas, né? Então, a gente tem uma parceria muito boa, o que é meu é dela, o que é dela é meu, e ela investiu em mim, louvado seja Deus. Agora veja, nós estávamos ali e vivemos tudo por uma atitude de fé, e Deus nos deu, não tínhamos como fazer. Eu me lembro que quando a gente saiu para viajar, ganhamos uma viagem, saímos para viajar, era para ficar na viagem até domingo, mas tínhamos a casa novinha e toda a mobília, até a louça, até os copos, nem os copos a gente comprou. Aí você vem me dizer que eu vou pagar bebida para os outros? Para um Deus que provê tudo para mim, e todo o dinheiro que chega para mim foi Ele que me deu, não foi meu trabalho. O trabalho é um caminho para o dinheiro chegar. Mas o meu provedor é Jesus. O seu também? Então, cuidado para não investir aquilo que Ele te dá em lugares que não são para serem investidos. Não é, gente? Não vai embora da igreja, não. Fique até o final. Bom, deixa eu voltar para Isaías capítulo 61, porque eu nem terminei ainda, só estou falando de libertação aos cativos. Descemos a serra, desfizemos toda a macumbaria. Não tenha medo quando colocarem seu nome na boca do sapo. Pede para a pessoa, onde é que está esse sapo? Pelo amor de Deus, ele vai morrer. Porque papel não pode estar na boca do sapo. É mosca. Não é isso que ele come, gente? Não sei, é isso? Serve para mim que o sapo pega pela língua. Você sabe que o sapo não deve ser um sinal de macumbaria? Mas deve ser um bom exemplo para crente, porque eu, quando quero alguma coisa, eu falo. O sapo, ele anda numa atitude de fé. Ele quer a provisão, ele põe a língua para fora. Glória a Deus! Quem está aqui? Então, até o sapo, às vezes, é mais crente do que o crente, porque ele quer, ele abre a boca e pega. Né? Eu também pego pela boca. Você também pega pela boca? Então, diga comigo, coisas boas estão acontecendo. E esse mês vai sobrar dinheiro.
Pega pela boca, irmãos. Então, se alguém te dizer, olha, fizeram uma macumba, amarraram a boca do sapo, você chama, leva no veterinário esse sapinho de judiação que ele nasceu para viver. Tira o que está amarrado, tira inclusive a oferenda lá de dentro, que não é bom para ele, porque o intestino dele não vai ficar bom. Ok? Não tenha medo de macumba, não tenha medo do diabo, não tenha medo de feitiçaria, porque quando você nasceu de novo, todo intento do diabo contra você caiu. Ah, mas eu já vi um crente que caiu na cilada. Sim, é possível, sabe? Quando fica com medo, porque o medo é um espírito. E aí você deixa o diabo avançar. Diga, na minha vida não. Uma vez uma mulher veio na rua, estava com o Chile, minha líder de jovens, a gente veio do culto, ficava falando das coisas do Senhor, e nós estávamos bem sentadinhos na calçada, já era 3 horas da manhã, a gente ficava fazendo o quê? Jejum, falando de Deus. Ninguém pensava em ficar beijando na boca, né? Que não era namorado, né, gente? Namorado tem que beijar na boca, louvado seja Deus, aleluia. Mas às vezes os jovens não encontram, entendeu o que eu estou dizendo? Ah, não sabem se divertir, vai para o cinema, vai comer um lanche tão bom, né? Deixa cada coisa para o seu tempo. Bom, alguém precisava ouvir isso. E a gente estava ali na calçada e vinha vindo um demônio lá. Estava vindo de lá o demônio. Só que a gente estava na rua Espírito Santo, era a rua que eu e ela morar. Veja se não era para dar certo. Você sabe que o Espírito Santo é o selo? Pronto, já foi feito. Aí o diabo estava vindo lá, rodando, uma saia até o pé e rodando. Parou na minha frente o diabo, na frente da Chile, e começou a gritar. Porque o diabo faz careta. Pensa na careta do diabo, né? Então o diabo faz careta. Aí começou a gritar, a balançar aquela saia. De repente veio um raio de luz nos meus olhos. Eu fiquei como alguém cego, eu não conseguia ver nada. E a Chile me disse que quando aquela mulher estava ali na minha frente, ela levantou a saia, ela estava nua. Mas eu não vi nada. Você acredita? E sabe o que ela disse? Eu era um jovem recém-convertido na igreja. Ela olhou para mim e ela disse assim, eu estava sentadinho assim do lado da Chile, ela disse assim, eu sei quem você é, viu, pastor? Sabe por que o diabo está pressionando você nesses dias? Porque ele sabe o que está prestes a chegar na sua vida. Só que tem um Deus que é maior do que as estruturas do diabo e que ele está ao seu favor. Então aquela entrada do diabo, eu nem vi. Eu só ouvi que o diabo sabia sobre o meu futuro, mas eu não vi a imoralidade daquela mulher que estava infelizmente sendo usada pelo diabo, né? Eu não vi, porque o próprio Deus guardou os meus olhos. Você entende, irmãos, como é sério isso? Então, você precisa se posicionar, porque Deus está ao seu favor. Então, eu estava dizendo aqui, Isaías, vou voltar para cá, só para sair disso aqui, porque eu nem comecei a pregar ainda. Mas vou terminar daqui 10 minutos, quem crê? Gente, uma atitude de fé para ajudar o pastor a terminar daqui 10 minutos. Uma atitude de fé. Então vamos lá. Eu estava lendo Isaías 61, diz que a liberdade aos cativos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram e pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, em vez de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem cavalos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Agora veja esse mesmo texto em Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Versículo 18, Lucas capítulo 4, eu quero que você veja o versículo 18, só estou parando aqui porque alguém pode ter me julgado quando eu falei de marcas, de preços, né? Então vou só te mostrar a base bíblica, porque eu tenho que contar essas coisas para você. A Bíblia diz em Lucas 4, 18, agora é Jesus pegando a profecia de Isaías e fazendo ser cumprida na vida dele. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Diga comigo, evangelizar os pobres. Então, em outras versões, talvez você tenha uma versão que está dizendo assim, dar as boas novas aos pobres. Irmão, se você falar para um pobre que vai ter crise, ele vai ficar feliz? Se você falar para um pobre que não vai acontecer nada de bom na vida dele, ele vai ficar feliz? O que é contar uma boa notícia para um pobre? Falar que ele ficou rico. Ou que a provisão está disponível. Por que a Bíblia chama de pobre nesse texto aqui? É incrível que a gente pode olhar para a definição original, né? E de fato significa que a unção que está sobre nós, ela vai quebrar a mendicância, o mendigo, ela vai tirar as pessoas da miséria, da marginalidade. O próprio Jesus disse, a unção que opera em mim, é a primeira coisa que ele fala, veja aqui, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção está sobre mim, eu fui ungido para dar uma boa notícia aos... Então, prosperidade não é uma coisa que você deixa para quando sobrar. É um dos primeiros assuntos a serem tratados. Você sabe que no Novo Testamento, se nós tivéssemos tempo, teria prazer de fazer isso com você. Mas você vai ver mais citações
de Jesus e do apóstolo Paulo nos ensinando como ter uma vida de prosperidade do que nos ensinando sobre salvação. Sabe por quê, irmãos? Uma vez que nós levantamos a mão na igreja, dificilmente alguém vai te convencer que você não foi salvo. Se eu disser a você que você é salvo, que você não é salvo, você vai dizer, sou salvo. Não, não, mas eu não quero que você seja salvo. Sim, mas não tem nada a ver com você, pastor. Eu te respeito, mas sou salvo. Você, depois que recebe a salvação, dificilmente você vai ter dúvida da salvação. De alguma maneira você crê para a salvação, mas nem todos que são salvos estão crendo na provisão divina. Então Jesus o tempo todo, ele ensina a sua provisão e prosperidade. Por quê? Porque a unção que está sobre nós é para tirar as pessoas de marginalidade e fraqueza, de miséria, de pobreza e de enfermidade. Diga comigo, miséria, pobreza e enfermidade. Não fazem parte do plano de Deus para a nossa vida, irmãos. Eu estava dizendo ontem ao pastor Vitor, né? Imagina se todos nós, se toda a igreja do Senhor em todo o mundo cresce do mesmo jeito e andassem numa atitude de fé. Você acha que a gente ia ter que esperar o prefeito fazer alguma coisa? Nós íamos ter recursos para mudar a cidade. Agora um crê de um jeito, outro crê de outro, outro fala, não é bem assim. Ei, não é bem assim é o seguinte, ficar pobre, ficar miserável, não ter um Deus provedor que nos faz andar, né, avançar na vida, independente do dinheiro que você tem. Prosperidade não é só sobre o dinheiro que você tem, mas é a partir da sua fé, você ir para o lugar que Deus tem para você, com dinheiro ou não, pertencendo à família nobre ou não, tendo currículo bom ou não. Alguém pode estar falando de você agora mesmo para outra pessoa, divulgando o seu nome. Não foi assim que Eliseu entrou no ministério? Deus falou para Elias sobre Eliseu. Deus pode estar falando o seu nome para alguém nessa hora que você está aqui, só para te promover. Mas precisamos crer, e essa é uma atitude de fé. Então, a Bíblia está nos ensinando que a unção que opera em nós é para contar uma boa notícia. Por isso que temos que contar às pessoas da igreja que elas são providas, que Deus é a nossa fonte, que a prosperidade está disponível, que a unção que vem é para quebrar miséria e maldição também, irmãos. Enfermidade também. Agora, voltando para o nosso texto que nós vemos aqui. A Bíblia dizendo que se alguém está em Cristo. Então, de fato, Deus é o Criador de toda a humanidade. Mas abre aqui no telão para mim, João capítulo 8, versículo 44, eu acredito que é esse texto. João capítulo 8, versículo 44, eu preciso que você ponha para eu ler com eles. João capítulo 8, versículo 44, o texto diz, olha, vós sois de quem, irmãos? Vós sois, bem alto, não tenha medo de falar o nome dele não, vós sois. Então a Bíblia diz que é vosso Pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Continua, por favor. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, está falando do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Deixa eu te contextualizar. Jesus estava falando com os fariseus. Quem eram os fariseus? Religiosos. Então, peraí. A Bíblia não diz que todo mundo é filho de Deus. Você está aqui? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, tem algumas verdades que, por mais que elas sejam desafiadoras para a gente comunicar às pessoas, precisamos falar porque está na Bíblia. Deus, não é todo mundo que é filho de Deus. Porque religiosos estavam sendo colocados, e o próprio, não é o pastor inventando. Jesus falou para os fariseus, vocês são filhos do diabo. Então, não adianta essa ideia, Deus é pai de todo mundo. Sim, ele morreu por todos, mas você só vai entrar nessa família se aceitar Jesus. Isso é estar em Cristo, abraçar essa nova realidade, porque nós queremos o novo, mas o novo está disponível para quem está em Cristo. Não é alguém que visitou uma igreja um dia e foi embora e disse, não faço nada de mal para ninguém. Sim, isso aí, essa pessoa, por mais que seja boa, continua sendo filha do diabo. Por quê? Porque o diabo, ele pegou o espírito ou ele comprou o domínio dessa terra de Adão. E só os que nasceram de novo é que estão livres dessa opressão do diabo. Uma vez que você nasceu de novo, agora você é filho de Deus. E a Bíblia diz em João, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que aqueles que creram no Senhor, né, foi-lhes dado o poder para serem filhos de Deus. Diga assim, eu sou filho de Deus. Veja que não é só por título, por um nome, por um protocolo. Teve um poder em ação para fazer você ser filho de Deus.
Um preço foi pago, e a Bíblia diz que Jesus ele desceu ao inferno, né? E ele foi lá e ele tirou o escrito de dívida que era contra nós. Então ele nos justificou, ele nos vivificou, ele pagou um alto. O poder do Espírito Santo foi lá, levantou Jesus daquele lugar. Então esse poder é que a gente tem que crer para ser filho de Deus. Esse poder é que nos justificou. Então a Bíblia diz que quando você crê em Deus, foi lhe dado poder para ser filho de Deus. Ser filho de Deus não é uma coisa disponível para todo mundo, é só para quem crê. De fato, Jesus morreu por todos, mas filhos são os que creem no poder de Deus, na palavra dele, né? Então tem uma pequena confusão por aí, porque muita gente visita igrejas a fim de ficar mais leve. E deixa eu dizer, aqui não é centro de macumba, que a gente dá um passe para você, um banho de pipoca, para você ficar com a semana resolvida. Aqui é o seguinte, nós ensinamos a palavra. Se você quiser viver algo novo, você vai praticar a palavra ensinada, senão você vai ser só um religioso. E no final da vida pode ser que você ouça, eu nem te conheço. Porque eu não sei se você sabe, mas nós vivemos. Eu me lembro de um tempo em que minha mãe, ela nem era cristã, mas ela estava escandalizada em casa, porque parecia que uma pessoa que ia em alguma igreja, agora era a capa da Playboy. Aí você diz, como assim? Mas hoje nós somos tão modernos, né? Importa que você, sim, importa que seja salvo, não importa o que fez no passado. Mas a partir do dia em que Cristo chega, as coisas mudam. Ninguém me deu um alcorão de regras quando eu me converti. O Espírito Santo falou. E eu não tinha uma vida alinhadinha. Não foi fácil para mim abrir mão de uma coisa ou outra que eram práticas da minha vida natural, como alguém que não andava nas práticas espirituais. E o meu pastor não sentou comigo para dizer, olha, tire isso da sua vida, tire aquilo. Ninguém nem sabia. Porque eu entrava mudo e saía calado, mas o Espírito Santo me conhece. E ele não me deixa só. Quando eu estava pronto para entornar mais um pouco, ele estava ali comigo me constrangendo. E eu cheguei a sair de boate chorando, envergonhado, porque eu estava constrangido de estar ali dentro, como se eu estivesse fazendo um crime. Não tinha ninguém me acusando, nem o Espírito Santo me acusa, ele me ama. Mas a minha consciência não me permitia mais ficar ali. Quem é que falou isso para mim? Me deram uma regra, uma cartilha para você ser aprovado? Não, o Espírito Santo está dizendo assim, a vida é outra agora. Isso aqui não cabe mais para você. Nem tente, vai ser perca de tempo. Eu tenho prazeres melhores para você. Às vezes as pessoas perdem a oportunidade de uma vida nova porque não querem ficar em Cristo. Estar em Cristo, né? É diferente de ficar em Cristo. Isso é bem próprio dos nossos dias, né? As pessoas às vezes se relacionam com as outras, elas não querem compromisso. Elas usam esse termo, vou ficar com fulano. Não é verdade? Porque não tem compromisso. Então, pessoas querem ficar com o evangelho, mas isso é sem compromisso. Não, você precisa estar comprometido com o evangelho. Então, o novo está disponível para você. Quem está aqui, diga aleluia. Então, João, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que foi te dado poder. Essas são algumas coisas que nós precisamos aprender para andar nessa vida de fé. A primeira grande coisa é que eu sou filho de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Se você nasceu de novo, você tem um pai, ele é Deus. Ele não é um homem barbudo que está num trono agora com um martelo para acabar com você. Não, ele é pai, ele te ama. Não tem nada que você esteja vivendo que ele não quer entrar nisso com você. Né? Então precisamos ter essa consciência, porque se não temos essa consciência de filhos de Deus, a fé não opera. A primeira medida de fé que você vai ter que usar é para saber que você é filho. Quem é que te comprova que você é filho de Deus? A Bíblia, tá? Aí alguém pode dizer, mas foi homem que escreveu. Você diz, mas eu creio. Aí alguém diz assim, eu nunca tive uma experiência de fé. Tu é crente, cabeção? Essa é a maior experiência de fé da sua vida. A maior experiência de fé não é ganhar um carro, ter uma roupa nova, é ser salvo. Você era filho do diabo, eu era filho do diabo, agora você é crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você já teve uma grande experiência de fé. Naquele dia em que as pressões se levantaram contra você, que você entortou para um lado, você não morreu, você não desviou, você está aqui nessa noite. O que é isso? Uma grande experiência de fé. Né? Outra coisa importante, meu tempo acabou, vou deixar para a semana que vem. Olha, só mais um texto que eu quero te dar. Nossa equipe de louvor pode vir para cá. Deixa eu só te dar mais um texto. Vou parar por aqui, porque eu quero respeitar o nosso tempo. Né? A Bíblia diz em
em Marcos capítulo 9, abre comigo, Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. É uma outra plataforma que nós precisamos compreender para andar nessa vida de fé, né? Então, a Bíblia está dizendo em Marcos capítulo 9, versículo 23, ao que Jesus lhes respondeu, se podes, tudo é possível ao que crê. Olha, se você estiver conversando um dia com religiosos, eles não vão ficar assustados se você disser assim para eles, Deus pode tudo. Inclusive, essa é a frase best-seller da religião. Deus pode tudo. Sim, se ele pode tudo, por que nem tudo na nossa vida está do jeito que devia estar? Porque nós somos responsáveis para segurar a palavra e andar em fé, respondendo em fé, com a palavra de Deus, fazendo boas escolhas. Agora veja, você quer fazer um religioso se levantar contra você? Diga assim para ele, eu posso tudo. Diga para o religioso, você vai arrumar briga. Né? O dia que alguém estiver assim te perturbando e você perceber que em amor você pode dar uma cutucadinha, a pessoa vai dizer assim para você, você sabe, né? Deus pode tudo. Você vai dizer, eu também. Quem está aqui? Não sou eu inventando. Jesus está respondendo para um homem que veio com uma demanda para ele. Olha que homem grosso. Eu nunca vi um homem desse. Você vai atrás dele para ele resolver seu problema e ele fala assim, se vira, rapaz. Jesus fazia isso, está escrito na Bíblia. Eu não sei que tipo de leitura você faz, que você não vê essa coisa. Né? Porque eu estou parafraseando, lógico, ele é bem educado, né? Mas para mim é a mesma coisa. Ao que Jesus lhe respondeu, deu uma resposta. Qual era a demanda? Um filho enfermo. Aí o homem estava vindo. Será que ele pode fazer alguma coisa? Será que ele pode me ajudar? Não sei, disseram que ele é mestre, que ele faz milagres. Será que ele pode? Será que pode mesmo? Aí ele ouve e ele dá uma respostinha bem educada. Ele disse, eu posso? Toma vergonha, rapaz, tudo é possível que crê. Se é na igreja, se é um pastor falando, nunca mais vou naquela igreja. É porque você não foi no culto na casa de Jairo. Porque se você estivesse lá, você me amava mais. Porque quando Jesus entrou lá, tinha um monte de gente no culto já. Ela morreu. Sabe o que Jesus fez? Ele entrou assim já. Ó. Sai todo mundo! Sabia que ele disse, só fica a mãe, o pai, e esses incrédulos, pode todo mundo sair daqui. Porque esse pastor é grosso. Não, não sou grosso não, eu prego a palavra. Está escrito. Aqui não é igreja para dar chupeta na boca de ninguém. Aqui a gente ensina o evangelho e você pratique para ver os resultados. Não é? Então, a Bíblia está ensinando isso aqui, que Jesus olhou para aquele cidadão e disse assim, ei, você veio de tão longe, esperando que eu fizesse algo e não crê que eu faço. Porque tem aquelas pessoas assim que são convencidas. Então, você sabe, né? Deus pode todas as coisas. Se Ele quiser, Ele faz. Se Deus quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, Ele não dá. Ele é Deus. Quem sabe você até canta por aí. Se a porta abrir, abre. Se não abrir, Ele sabe todas as coisas. Música do cão. Fazendo você como pegar a coisa errada. Que deve até engasgar. Dá problema. Às vezes a pessoa some da igreja. O que é? Uma diarreia espiritual. Deu um desarranjo. Porque confessou incredulidade 1 mês. Com a própria boca. Vai viver tudo o que está falando. Provérbios 23, 7. Vai viver tudo o que está falando. Agora veja, a Bíblia diz que ele chegou lá e falou assim, você veio de tão longe, acreditando, você queria que eu fizesse alguma coisa, mas você nem está crendo. A questão aqui não é o que eu posso, é o que você crê. Você está aqui, irmãos? Então aquela porta que não se abriu, não é que Deus não pode abrir, é que você não crê para ela abrir. Você já condicionou, não sei se vai ser, se for muito bom, se não for tá certo, eu me viro de outro jeito. Pronto, vai se virar de outro jeito. Porque a fé tem uma voz só, um caminho só. Você não vai negociar, você vai se posicionar e você vai ficar lá, ó. E se cansar, ficar em pé, você pode dormir, mas o vento está balançando muito, você sabe o final. Por que você muda de postura quando as coisas apertam? Porque o negócio tá difícil. Vai ficar pior para o diabo quando você se levantar em fé. Mas agora eu estou sem nada, mas com a cara de rico você continua. Porque o diabo, irmãos, ele pode mexer nas circunstâncias aqui fora, mas em mim ele não toca. E quando a restituição chegar, você vai ter que estar pronto. Quando a grande provisão chegar na sua porta, você vai ter que estar com a postura de alguém que sabe lidar com muito dinheiro.
Hã? Quem está aqui? Quem está aqui? Eu estou achando que eu devia estar pregando essa mensagem em uma igreja que anda mais em fé do que aqui, porque vocês nem estão respondendo. Sabe aquele dia que você abre a porta e está tão acostumado com tragédia, de repente é uma boa notícia? Você não tem que pensar como aquele povo que estava orando para Pedro sair da prisão. Quando o homem sai e bate na porta, eles fecham a porta desesperado. Imagina, você está crendo para um milagre acontecer na sua vida no final de ano. Milagre financeiro, familiar, milagre sei lá de que ordem, né? Aí o milagre bate na sua porta. Aí você abre e fala assim, não é possível. Você não estava orando? É porque às vezes você ora orações de fé na frequência da incredulidade. Porque sempre que eu abro a porta, eu já digo, alguma coisa boa está acontecendo. Semana passada eu estava tomando banho para vir para o culto. E é tão curioso as coisas que acontecem, né? Eu estava ali com aquele mesmo sabonete, com aquele mesmo shampoo, naquele mesmo box. Mas eu tinha uma convicção por dentro que eu ia sair de lá e ia ganhar 1 milhão. E era tão real para mim que eu saí do banheiro para contar para a Chile, eu vou ganhar 1 milhão. Quem está aqui? Eu estou nessa expectativa que alguma coisa muito boa está prestes a chegar para nós. E isso, só que você precisa ir tomar banho dançando. Não aproveitar que a lágrima está aqui, o banho já está ali, você já chorando, aproveitando a lágrima. Não. Sabe o que você faz? Naquele momento que dá um nó na garganta, que você quer chorar, você dá um grito. Você viu, né? O outro que fica chorando aos pés da cruz, o que está fazendo agora? Eu fico crendo aos pés da cruz. Quem está aqui? Nem fica escandalizado porque eu falo, porque a gente é educado ainda, que nem outras pessoas que já falam o nome logo e acabou. E estão certos. Eu só estou respeitando a minha esfera, eu não tenho essa moral ainda para falar nome, né? Então eu sei o meu limite. Agora veja, às vezes as pessoas ficam lá chorando, estão esperando o quê? A morte na panela, né? Agora deixa eu dizer, homem de Deus, quando vê que alguém colocou morte na panela, vai lá e tira. O profeta não viu que o povo estava lá com veneno na panela? O que ele fez? E agora já era. Comeu? Não, na hora ele agiu, uma atitude de fé. Ele disse, pois eu cesso essa morte agora. E não haverá morte no meu arraial, não haverá morte. Esse mesmo homem, né, tempos depois, ele está lá com um menino incrédulo. E o menino tem um problema em ter uma visão inspirada. E ele diz, olha, o exército da Síria está todo aqui. Você é louco? Você me trouxe para cá? Está todo mundo ali fora, fizeram cerco contra nós. E agora, como é que vai ser? E ele está orando, ele diz assim, de novo você é incrédulo, pelo amor de Deus, você está aqui de novo me enchendo a paciência, com essa mesma história de medo, sai daqui. Mas aí ele fica, não, você precisa ver, eles estão tudo lá fora, são 6 da manhã, eles já chegaram, não vai ter mais jeito para a gente. Ele diz, tá bom, eu vou lá, vamos lá. Aí ele para, porque os da fé são assim, né? Quem é incrédulo fica assim, fulano é arrogante. Fulano agora que é da fé tem um rei na barriga e não tem não. Não tem não? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está onde? Diga, eu tenho um rei na barriga. Que ele não é Deus em você? Diga, eu tenho um rei na barriga. Diga mais uma vez, tem um rei na barriga. Eu já contei para vocês, vou contar de novo. Outro dia fui permitir que uma pessoa tirasse meu nobre sangue. Aí a pessoa pôs assim a agulha. Aí eu olhei para ela e disse assim. Aí ela disse, que foi, senhor? Está doendo? Eu falei, não é azul? Ela fez assim. Irmãos, eu sou da fé. Eu estou andando aqui com a minha coroa aqui, olha, porque eu sou rei e sacerdote. Eu tenho um manto de provisão sobre mim. Nada me falta, não tem nada quebrado na minha vida, está tudo no lugar em nome de Jesus. O médico disse para mim, você vai operar, vai fazer essa cirurgia. E eu fiz uma cirurgia, se você está aqui, eu fiz uma cirurgia bem leve, não era doença não, era só para ficar mais bonito. Ô glória, eu tenho rei na barriga, meu amigo, eu tenho rei na barriga. Aí veja, ele estava dizendo assim para mim, olha, vai ficar no mínimo 40 dias, de 35 para cima,
andando encurvado, sem fazer esforço nenhum. E eu só ouvindo ali dizendo, minha recuperação é rápida, é extraordinária, minha pele cicatriza bem. Mas eu não falei nada com o médico, porque a minha luta não é contra ele. Ele tem o protocolo dele, mas comigo as coisas são rápidas e extraordinárias. E eu disse, é mesmo? E eu ali, só, né? Aí ele querendo me mostrar uma coisa, eu não quero ver nada, não quero ver nada. Eu sei, chegou a hora, eu vou fazer porque eu sei, não é porque alguém me convenceu, eu sei. Eu vou fazer porque agora que eu vou fazer acabou. E minha recuperação, mal sabia ele que 20 dias depois eu ia estar andando na Times Square. E depois que passou 15 dias que eu operei, ou uma semana e meia que eu operei, uma semana, sei lá quanto tempo, aí ele disse assim, como está a recuperação? Eu falei, está ótima. Agora, doutor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe, eu vou viajar. Vai para onde? Eu vou para Nova York. Você é louco? Essa passagem está comprada para quando? Para o mês que vem? Para daqui 50 dias? Eu falei, não, para daqui 10 dias. E sabe de uma coisa, nenhum ponto estourou. Quando eu chego lá para fazer os procedimentos do pós-operatório, das 3 enfermeiras que tem, as 3 vêm atrás de mim, porque elas ficam admirando a cicatriz. Meu Deus, que recuperação rápida. Não teve um inchaço. Inchaço teve, mas não teve um edema, essa é a palavra. Não ficou roxo. E não sei o que, não sei o que. Sabe que eu creio assim. É rápido, irmão. Diga, é rápido. Essa coisa que, o tempo de Deus. Deus está respeitando o seu tempo. Porque Deus não faz acepção de filhos, não. É no seu tempo, não é no tempo de Deus. O que eu faço para acelerar? Como mais a palavra. Porque se você precisasse correr hoje, você ia correr segundo o seu porte físico. Aí pode ser que você procure um personal trainer e ele vai dizer a você assim, olha, você precisa de fazer esse exercício, você precisa de melhorar na cardiovascular, nessas coisas, eu não sei o nome, eu não sou desse tipo. Agora veja, você precisa melhorar nisso, naquilo outro. Ele vai te preparar para uma grande corrida. Às vezes até vai colocar uma reposição hormonal, para que você não fique muito cansado, né, antes do tempo. Então ele sabe como trabalhar. Agora veja, você precisa ter algumas práticas para estar pronto para a aceleração. Não é verdade? No âmbito espiritual, o apóstolo Paulo disse assim, eu não corro como sem meta. Então, você está correndo para onde? Porque quem corre pela fé sabe para onde está indo. Ainda que você não saiba como vai ser, porque a gente não sabe como vai ser. Eu não sei tudo até o final, mas eu sei que eu vou. E você? Aleluia. Então, Jesus já sabia que tinha poder nele para curar. Mas sabe o que ele faz? Jesus, hein? Olha como ele é. Se podes, é como se fizesse assim. Pega o celular aí, pastor. Vamos significar que esse celular é um problema. E de fato é, porque já atualizou. Estou liberando você para o próximo, em nome de Jesus. Então veja, esse é o problema que o homem de Deus está querendo resolver. Aí ele diz assim, pastor, se você pode, eu posso, mas não vou dar, viu? Não fica empolgado não. Não, eu não vou dar. Eu não vou dar. Ó, se você pode, me faz um upgrade aí, uma atualização. Aí eu digo, rapaz, você vem até aqui pedindo uma atualização. Você já não sabe que você pode todas as coisas desde o dia que você creu? Ele pega a enfermidade do filho do homem e faz exatamente assim. Se vira, meu amigo. Escuta o que eu falo e muda de vida. Você está aqui, irmãos? Aí ficamos assim, esperando Deus fazer alguma coisa. Deus está... Meu filho tão amado, ele vai aprender. Porque Deus não fica em crise porque você não pegou o timer ainda. A Bíblia diz que ele está no trono rindo. Você dá prazer a ele, irmãos. Ele não vê a gente como filho, às vezes é criança mesmo, a gente é. Precisa aprender. Então hoje à noite estamos aprendendo a ter uma atitude de fé. Se podes, tudo é possível que crê. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, o que é velho? Enfermidade, miséria, maldição que lançaram contra a sua vida, tudo velho. E agora tudo se fez. Nesses 13 últimos dias do ano, Deus tem algo novo para você. Você crê? Diga, algo novo está chegando. Diga, algo novo está chegando. Você sabe o que acontece daqui uma semana? Dia 24, pode ser, não sei qual é a estrutura da sua família. Às vezes pessoas não ligam para isso, não tem problema ligar, ok? Não tem problema nenhum não ligar para isso, tá? Cada um faz do jeito que quer. Mas geralmente, nós temos essa tradição de abrir presentes. Nem que seja um sabonete, uma cueca, a gente gosta de abrir presente.
não é verdade? Embaixo da árvore, ou ali no final de ano, né? Aí você veja que às vezes você vem só com uma caixinha de bombom, a pessoa nem recebe e fala assim, não precisava, mas está sorrindo. Para que foi se preocupar com isso por dentro assim? Ai, que bom, ganhei um presente. É ou não é? Para de ser hipócrita. Que o que dá aqui, dá aí também. A gente fica assim, né? Naquele protocolo de educação. Para que, pastora Rita, foi se preocupar comigo? Ai, gostei tanto que a senhora fez aquela gelatina para mim, estou dando uma indireta. Porque já faz um ano. Comer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você entende? Você fala assim, você recebe com educação, mas você ficou feliz. Ou quem aqui não gosta de presente? Eu sou aquele se me dão. Se você não gosta, me dá. Eu sou o crente se me dão. Se me dão, eu pego. O que você não pegar, eu estou pegando hoje à noite. Amém? Então você vai receber um presente, você vai. Agora veja, nós precisamos, você vai se alegrar. Nós precisamos nos posicionar para abrir as coisas novas no final de ano, né? Você tem que ficar nessa expectativa. Ei, não é sobre presentes numa casa. Isso é bom, mas isso é pouco. Eu sinto o cheiro de novo. Lá na minha casa eu tenho uns perfuminhos de casa. Eu tenho os meus e tenho de casa também. E todo dia eu levanto. Sabe o que eu faço? Eu pego aquele perfume. Eu jogo até em pessoas se for necessário. Em casa a gente não precisou fazer isso ainda. As crianças estão alinhadinhas ali. Mas você sabe que outro dia eu estava em algum lugar, não vou dizer aonde. Eu peguei o perfuminho e joguei nas pessoas. Porque a gente tem que ter cheiro bom. Quem está aqui, irmãos? Não fica no final de nenhum. Não é atitude de fé juntar aqueles sabonetes todinhos. Guardou a roupa o ano inteiro para usar no Natal. Querido, vai usar só das 6 à meia-noite, depois vai dormir, para usar. Não compra roupa para o ano que vem, compra para hoje. Essa aqui é roupa para... Eu não tenho roupa para bater. Toda a roupa minha é para sair. Ah, mas vai trabalhar com essa roupa chique? Eu sou chique, eu vou trabalhar com a melhor roupa que eu tenho. Quem está aqui? Essa é roupa para bater. Essa é roupa para sair. Aí nunca sai. Estragou, engordou, deu tudo. Não, aí não dá, porque é incrédulo, não dá. Fica esperando emagrecer para usar de novo. Incrédulo. A barriga cresceu, dá tudo. Porque quando emagrecer vai ter tudo novo. Quem está aqui, diga aleluia. É quase um culto de presentes de Natal para você se preparar, né? Então veja, a gente precisa estar posicionado nesse lugar. Estou com vontade de rir porque oh, glória a Deus. Fica com essa mentalidade pequena. Isso aqui é sapato para o Natal. Irmão, se Jesus arrebatar você amanhã, judiação do sapato que ficou. Você não sabe que expectativa. Porque eu acredito que de repente, o Chile estava comigo esses dias, ela estava dizendo assim, no carro, a gente estava no carro, né? Você que estava dizendo para mim, né? Imagina se, a gente estava indo para Santos, estava dizendo, imagina se o arrebatamento vem agora. Foi você que estava dizendo isso para mim? Alguém estava dizendo isso para mim, não foi você não, alguém me disse. Às vezes eu digo para mim mesmo e acredito que é alguém que falou. Rossana, ela estava no carro com a gente, foi ela então, ela estava no carro com a gente, eu estava comigo sozinho, eu estava comigo com você. Eu não quero mentir, eu quero falar a verdade. Então alguém falou, eu quero falar. Aí veja, ela estava lá. Meu Deus, hein, pastor? Imagina se Jesus voltar agora, como é que fica esse carro, esse trânsito, esse negócio. A gente fala, meu Deus, é verdade. Se Jesus voltar agora, os carros vão ficar aqui tudo, a gente vai subir tudo, aleluia, né? Porque aí as pessoas ficam guardando o sapato para o ano que vem, para o ano novo. Mas se Jesus voltar amanhã, gastou dinheiro à toa. Já que está gastando, usa. Ai, não vou usar esse sapato porque eu moro na praia, ele é todo branquinho. Irmão, pisa na areia com ele. Só para humilhar o diabo. Outro dia alguém estava perto de mim, né? Preciso contar as coisas com cuidado, ninguém sabe de quem eu estou falando, né? Ele disse assim, para que vai usar esse perfume com esse preço? Quando eu vi aquilo, sabe o que eu fiz? Comecei a jogar o perfume nos móveis de casa. Só para que não entrar na minha cabeça. Porque pagou caro, está desperdiçando. E meu perfume é para usar.
Eu não sei se você é assim, mas quando eu compro um perfume, eu quero passar e meu cheiro ficar. Você sabe que você passa só... Pouca fé. Pouca fé. Eu não, eu passo no rosto, no cabelo, eu passo na roupa, eu passo em tudo. Eu tomo banho hoje à noite, amanhã eu estou cheirando ainda, eu ponho mais. Eu vou acumular cheiro de riquezas na minha vida. Quem está aqui, diga aleluia. Fica lá guardando, irmão. Jesus volta, o perfume está lá inteiriço. Não, mas eu trouxe de Paris. Usa tudo, pelo amor de Deus. Se você trouxe da França, se você trouxe do Boticário, não sei de onde você... Usa tudo. Ok, outro dia eu comprei um perfume, paguei um preço significativo nele, mas não fui muito com a cara dele. Pensa que eu deixei ele de canto? Eu usei tudo na força do ódio. Eu usava o dobro para acabar mais rápido, para me livrar dele. E ó, não é que ele não era bom, mas eu não fui muito com o cheiro dele. Até no joelho eu passava. Não, mas paguei tão caro, vou ficar aqui. Isso é incredulidade, é por isso que o novo não chegou ainda. Pega a sua gaveta, abre ela amanhã, para não dormir tarde hoje, porque tem muita coisa ali para você dar. Agora, não é coisa esgarçada, não. Camisa de vereador. Já faz 2 anos do vereador. Se fosse do Bolsonaro, estava novinha ainda, mas já faz. Vereador é 2 anos, né? Aí tira tudo do vereador, tira aquelas coisas, tudo esgarçado. Não, isso aí você faz de pano de chão. Quem está aqui? Né? Aí vai comprar aquela toalha para pisar o pé. Eu fui ministrar no Rio de Janeiro, fiquei hospedado num duplex na Barra da Tijuca. E aí eu entrei no quarto e eu pensei, meu Deus, a irmã que me hospedou falou que tem banheiro aqui. Eu estou ali procurando banheiro. Tinha uma parede secreta, assim, coisa mais linda, irmãos. Toda revestida com um piso lá, glorificado, né? Aí abri aquilo ali, tinha um closet maravilhoso. Aí ia para o banheiro, uma banheira linda. Quando eu entrei, o tapete do banheiro era maior do que da minha sala. A grossura. Você pensa que eu fiquei feliz? Eu fiquei com uma raiva. Porque eu lembrei do tapete que eu punha meu pé depois do banho. Eu fiquei 4 dias debaixo de acusação. Já viu aquelas pessoas que põem aquele tapetinho de 1,50 xadrez? Presta atenção, gente. Tem pessoas que não têm condições, é outra coisa. Vocês estão me entendendo? Tem gente que pode ter um tapetinho de 50, de 25, de 100. Eu não sei quanto você pode, mas fulano compra um tapete de 1.000. É seu dinheiro? Você devia crer junto. Porque aí eu fui numa loja boa e disse assim: você tem tapete para banheiro? Eu estava com uma raiva, um ódio daquele tapete que eu vi. Porque eu pisava naquele tapete, parecia, e era para pisar molhado. E eu me lembrava da minha mãe: não pisa no tapete molhado. E eu punho o pé, eu punho assim, ó. Meu Deus, vai molhar o tapete dessa mulher. E eu comecei a pisar e comecei a falar: meu Deus, isso é para mim. Isso aqui é maravilhoso. Pois eu cheguei na loja com um ódio, parecia que eu estava brigando com a vendedora. Ela trazia um tapete e falou: não, esse é fino. Esse é fino, esse é fino. Eu comprei um tapete todo felpudo para cima assim. E eu pisava nele, todo molhado. E eu lembrava daquela duplex. Pai, obrigado, eu sou da fé. E eu posso todas as coisas porque eu creio. Sabe como é que você aumenta a sua fé para finanças? Comprando um sabonete melhor. Porque aquele de R$1,50 do mercado, aquilo é sebo. Irmãos, pelo amor de Deus, se você não pode, você está me entendendo o que eu estou falando? Tem gente que não pode, mas tem gente que pode e não compra porque é incrédulo. Se você não tem cheiro de novo, não espere o novo. E aí, se você tiver para você, dá outro para quem não pode. Você pensa que eu fico triste quando eu ganho sabonete? Eu amo. Agora o sabonete certo. Porque uma vez que você se apropria de um sabonete melhorzinho, você não usa mais aquele ruim não. Que é um sebo aquilo, né? Quando você prova de uma toalha um pouco melhor, aquela que passa assim no seu corpo e não é aquela lixa de unha, que tem só 1 metro quadrado, que você não sabe se põe na cabeça, se põe aqui, onde você põe aquela toalha que ela acaba rápido.
Parece uma toalha de mão. Quando você prova daquela toalha pesada, que ela cobre você todinho, a irmã já cantava, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Você não consegue mais. Deixa eu dizer, Deus quer que você prove dessas coisas. Você está aqui? Aí o homem vem assim, eu queria tanto uma toalhinha melhor, mas você sabe, né, Jesus, lá em casa não estou podendo. Você pode fazer alguma coisa? Jesus fala assim, se eu posso? Rapaz, anda em fé, tudo é possível ao que crer. Você sabe que havia disputa para quem fosse pegar um pedacinho da roupa de Jesus, porque ela valia muito dinheiro. Para quê? Irmãos, para que Jesus tão humilde, tão simplesinho? Já começa a maldição da Simone. Você sabe o que eu estou falando? Daquela música que é pobrezinho de Belém, da manjedoura. Eu nem sei cantar, que já saiu da minha cabeça faz muito tempo. Você sabe, né? Aquela do Natal, né? Já começa a maldição. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus tinha tesoureiro. Quando os discípulos, eu vou terminar com isso. Eu vou vir aqui para terminar. Você sabe que quando teve a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus olha para os discípulos e fala assim, vamos alimentar o povo. Porque ninguém vai embora sem comer. O negócio de crente comer, a culpa é tudo dele. Porque tem cantina na igreja, porque ninguém pode ir embora sem comer. Aí veja, aí está lá Jesus dizendo para os discípulos, vamos preparar um banquete para esse povo tudo aqui. Quantas pessoas são, Senhor? 40 mil pessoas. 5 mil, não conta mulheres e crianças, tem 40 mil, um estádio, né? Aí os discípulos ficam apavorados. Não é por causa do dinheiro. Se você ler a Bíblia direitinho, você vai perceber que eles falam assim, onde a gente vai comprar? Então ninguém estava pensando se ia ter dinheiro ou não para comprar. A questão deles é onde eles iam achar a padaria aberta. Quem está aqui? Então me dá a impressão que Jesus tinha um estoque financeiro para suprir toda aquela multidão, se fosse o caso de comprar pão. Não era falta de dinheiro. Não tinha um lugar para produzir pão rápido, de modo que alcançasse todo mundo. Então Jesus não tem nada a ver com esse estereótipo de fraquinho. Não, ele era provido em tudo. O Deus dele é o dono do ouro e da prata, é o meu também, e o seu.